Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso último evento da 7ª Semana Belga, promovida pela Associação Ilha Belga. Durante toda esta semana, tivemos momentos dedicados à história, à cultura, à gastronomia, às tradições, à moda e ao legado da identidade belga de Ilhota. E para encerrarmos esta programação, pensamos em algo diferente, conhecer a Bélgica pelos olhos de um ilhotense. Também estamos aqui com a participação da vice-presidente da Associação Ilha Belga, Sueliana dos Santos. Então, nosso convidado de hoje é o Everton de Oliveira, associado da Associação Ilha Belga, que atualmente vive na Bélgica e vai compartilhar conosco suas experiências, curiosidades do dia a dia no país de origem da imigração belga da nossa cidade. Everton, seja muito bem-vindo. Everton, então, gostaria, nesse primeiro momento, que você fizesse uma breve apresentação sua, né? Quem é você, quanto tempo mora na Bélgica, e o que levou você a fazer essa mudança, né, sair de Ilhota, aqui do sul do Brasil, ir para a Europa e posteriormente na Bélgica. Boa noite a todos. O que me trouxe aqui à Bélgica, né? Eu estou na Bélgica há 10 anos. Eu saí do Brasil para vir para cá com o sonho, né, de imigrante, que a gente sempre imagina, né? Eu vou para fora. O grande atrativo hoje, na época, era 3 por 1, quando eu vinha 10 anos atrás. O euro é 3,50, né? Hoje está 5 por 1, já chegou a 7 por 1. Esse é o grande atrativo da gente para vir, para sair do nosso país, né? Sair da nossa cidade e encarar. Hoje, o que me trouxe aqui mesmo foi financeiramente, né? O que eu escolhi sair do Brasil para cá, o que move a gente aqui fora é questão de conquistar, né? A gente sai do Brasil com aquele pensamento, vou conquistar mais e mais rápido. E foi de Ilhota direto para a Bélgica ou você passou por outros países? Não, eu vim para a Alemanha. Na verdade, quando eu saí do Brasil, eu saí contratado para trabalhar num restaurante na Alemanha. Eu tinha acabado de ser premiado por 3 anos consecutivos no Espírito Santo como o melhor garçom, 2013, 14 e 15. E aí eu recebi uma proposta de trabalho para Frankfurt, no restaurante da Alemanha. E aí eu costumo dizer que eu não escolhi a Bélgica, né? A Bélgica que me escolheu, porque eu vim para cá para trabalhar na Alemanha, cheguei até a Itália fazendo o processo de cidadania e acabei vindo parar na Bélgica e onde eu estou até hoje. Até para as pessoas souberem, Everton, aqui a gente está, né, embaixo de chuva, né? Veio um alerta aqui de temporal. Como é que está o clima na Bélgica agora? Agora é verão aqui, né? Então a gente não chegou no ponto mais quente que vai acontecer agora em agosto, mas junho, julho e agosto são a época de calor. Tanto é que aqui em julho as crianças saem de férias das escolas e só voltam no final de agosto, porque é muito quente aqui, é muito quente mesmo. Na Europa, ponto na Bélgica. Na Bélgica é verão, mas é diferente, não é tão quente como na Espanha, como em Portugal, como na Alemanha. Né? Parece que tem a nuvem que ficou no meio aqui da Bélgica aqui, então a gente tem exatamente de 2 a 3 semanas de calor. Por exemplo, hoje estava muito quente, mas o máximo que fez foi 27 graus. Então, normalmente dá 15, 16 graus, né? Então já está quente. Para os belgas, tá calorão, né? A partir do 11, 12 graus já é calor. Legal. Então agora eu vou pedir para que a Sueli continue com as perguntas. Olá, boa noite a todos. Muito bem-vindo novamente, né, Everton? E agradecemos também, né, essa sua colaboração. Então, a gente tem algumas perguntas aqui sobre as impressões, né, as primeiras impressões que você teve da Bélgica, né?
qual foi o seu primeiro choque cultural? Olha, foi grande, né? Grande. Quando eu cheguei na Bélgica, assim, meu primeiro choque cultural que eu, assim, apesar de a gente ser do sul, Santa Catarina, é um estado limpo, mas você vê, quando você chega, quando você olha tudo organizadinho, tudo certinho, as coisas, não tem fio nos postes, isso foi o que me chocou muito. Falei, nossa, como que é a iluminação aqui? Então, eles têm um trabalho de muitos anos, né? Tudo subterrâneo. É raro você ver um fio pendurado. Quando você olha as vistas, está filmando, tirando foto, é muito lindo, porque você vê realmente as casas, você vê os monumentos, as igrejas, não vê fio, né? Então é tudo subterrâneo. Aí, tipo, a primeira pergunta que eu fiz, se estragar ou der um problema aí no fio, como é que faz? Além de ser subterrâneo, tem galerias que isso pode ser trocado, tu pode descer, tudo muito bem planejado. Essa foi meu grande choque cultural quando eu cheguei, assim, nossa, não tem fio aqui, né? Tipo, a organização, a limpeza, né? Isso foi muito marcante para mim e até hoje eu tiro como ponto positivo, né? E outra coisa que é muito bem informado, tudo com bastante sinalização, bastante informação. Então você pode rodar para vários lugares, tem informação, você roda a pé, questão de segurança é outro ponto. Você pode andar. Claro que hoje em Bruxelas, na capital, você pode, mesmo assim, você pode andar com seu iPhone na rua, com um celular na mão, você pode andar com seu fone de ouvido, desde que você tenha atenção, né? Porque todo lugar tem bandidagem, vandalismo, tem também perigo aqui, né? Como todos os outros lugares, mas o que me chamou muita atenção, meu choque que eu tive foi isso. Eu cheguei aqui na Bélgica, quando eu olhei aquilo, nossa, não tem fio nenhum lá, tipo, bem organizado mesmo. Isso foi um incrível para mim naquela época, 10 anos atrás. Eu tive a oportunidade de visitar a Bélgica em 3 países aqui ali da Europa, né, em 2010. E realmente uma coisa assim que chama a atenção, eu concordo com você. E uma outra coisa também é a questão, né, que hoje aqui no Brasil a gente já tem essa consciência, mas na época, quando eu viajei, ainda não se tinha tanto essa consciência, né? Quando a gente atravessa na faixa, tá perto da faixa, né? Então, como brasileiro, ainda nós não tínhamos toda essa conscientização na época, e a gente chegava próximo da faixa, às vezes parava para bater uma foto, os carros paravam tudo e ficavam esperando a gente. Isso eu lembro que aconteceu. Então, é bem interessante isso, né? Aqui, desculpa cortar, aqui se Não, mas você passar na faixa de pedestre, por exemplo, e ter um acidente, um carro porventura vir a te atropelar ou a bater em você e você estiver em cima de uma faixa de pedestre, essa pessoa ela é responsável por tudo de você. Se você ganha salário, ela tem que pagar o teu salário no valor que você ganha integralmente até você ficar bom. Então, tipo, quando você chega perto da faixa, as pessoas já param, porque é muito perigoso pro motorista se ele passar na faixa e esbarrar em alguém. Então é bem complicado nessa questão assim, então eles fazem muita atenção. Às vezes eu mesmo fico bravo porque tem muita gente que a gente percebe que chega para tirar foto, que é turista, chega perto da faixa, a gente para e a pessoa não passa. Aí a gente olha, "Oh, vai passar ou não?" Aí a pessoa se afasta da faixa, mas isso é normal. Você chegou perto da faixa, você atravessa, porque o carro vai parar. isso eu percebi que aconteceu algumas vezes com a gente, assim, pela distração, né? Eu acho que talvez o Daniel teve algum probleminha aqui. Nós estamos, como já foi comentado, a gente está com uma trovoada aqui, né? Então, eu vou uma outra pergunta, né? O Daniel está voltando aqui. E, e o que mais chamou a sua atenção quando você chegou lá, né? Você já tinha comentado sobre os fios ali, né? Mas teve alguma outra particularidade, alguma coisa que chamou mais a sua atenção quando você Sim, chegou?
Quando eu cheguei também, o que me surpreendeu muito foi que, como eu cheguei em Bruxelas, hoje eu moro em Herasberg. Herasberg fica na área Flamand, 1 hora de Bruxelas. Quando eu cheguei em Bruxelas, capital. O que me chamou muita atenção foi que tem muita gente de nacionalidade árabe, tem muito marroquino, tem muito iraquiano, tem bastante indiano, demais, demais, demais também aqui. Então, a gente até brinca entre os brasileiros que moram aqui na Bélgica, quando você vai para uma certa região de Bruxelas, você fala assim, não, você vai estar indo para o Marrocos, quer conhecer o Marrocos, por exemplo, vai para Molenbeek, vai para Schaerbeek, que são bairros dominados por eles, né? Isso me chamou muita atenção. Aqui na Bélgica, tem comunas, comuna aqui é a prefeitura. Tem comunas que eles são burgmestre prefeitos. Eles dominam tudo. Então, hoje, quando você chega em Bruxelas, então é normal, se você chegar na capital, na área francesa, né, na região, na região da Valônia, que é onde falam bastante francês, então ali é normal você ver muito imigrantes árabes. Na região Flamand já é um pouco mais difícil, então você tem duas impressões quando você chega na Bélgica. Depende da região que você chega, né? Por exemplo, a cidade que eu indico a todo mundo. Chego na Bélgica, onde eu visito? Bruges. Vai visitar Bruges, porque é considerada a Veneza belga. Né? É lindo, é bonito, tem gastronomia legal, diversificada, não só belga, mas italiana também. E é muito lindo lá. Em Bruxelas, você toma um choque muito grande quando você chega na questão de imigração. Tem mais de 196 línguas só em Bruxelas, diferentes. Isso é dados registrados, né? Que eu fiz quando eu entrei no curso de francês, foi passado para a gente a quantidade de línguas faladas em Bruxelas, na região que fala francês. É muita língua. Então, tipo, isso daí, às vezes você chega, é normal você ter os bairros taxados como bairros brasileiros, Forré, Sangilles e Anderlecht. Você mora em Forré, você mora em Sangilles, você mora em Anderlecht, você fala português em 20% dos comércios, porque são brasileiros. E está inscrito em português, os atendentes falam em português, apesar de falar em francês também, mas poloneses, indiano, Bangladesh, marroquinos, na grande maioria que tem comércio em Bruxelas. Então tem tipo praticamente cada um seu bairro. Tem um bairro que se chama Madu, que é o bairro que é onde tem a maior quantidade de africanos concentrada também, né, devido à grande colonização de belgas na época. Eles colonizaram para até tem um filme Diamante Negro, não sei se vocês já viram, que é um Não, filme ainda não. baseado numa história que foi real e que aconteceu quando teve a imigração dos belgas lá para a questão do diamante, essas coisas todas. E eles têm muita nacionalidade de vários países da África também aqui na Bélgica. E uma coisa também que chama atenção, né, lá é sobre as placas, né, de informações, tudo nos dois idiomas, né, no neerlandês, né, pelo menos na época que eu estive lá, no neerlandês e francês, né, as placas de informações, né, Isso é placas de rua isso é só em na Bruxelas, né? só na região de Bruxelas. Isso, em Bruxelas, isso. Em Bruxelas, o nome das ruas são em francês e neerlandês. Já na região onde eu estou morando, que é na região Flamand, é só neerlandês. Eles tem muita região, muito lugar. Bruges, por exemplo. Bruges é um lugar que não te responde em francês. Eles têm um pouco de preconceito, né? Se você chegar falando em francês. Se você chegar falando em inglês, eles vão te responder.
eles entendem o francês e te respondem em neerlandês. Isso aconteceu comigo várias vezes quando eu tive a Bruges. Você vai perguntar alguma coisa, tal, as pessoas, algumas te respondem, mas não demonstram satisfação em te responder em francês. Aqui na minha cidade já foi mais diferente, né? Quando eu fui conversar em francês, cheguei falando em neerlandês, Guten Morgen, Guten Abend, não, tipo, é um respeito, né? Good morning, Guten Tag, tipo, bom dia, boa tarde, bonjour, logo depois. Eu respeito sua língua, eu entendo, mas eu tô te mostrando que eu não sei falar ela. Aí, tipo, quando você chega falando primeiro a língua deles, depois você fala o bonjour, eles entendem que você respeita, sabe, e não sabe falar talvez a língua ou fala pouco. Aí eles te respondem. Então, isso foi uma técnicazinha que eu aprendi com o tempo, conversando até com vizinhos que falam neerlandês, que me falaram, Everton, quando você chega num lugar, fala primeiro Guten Morgen, Guten Tag, Guten Tag. Aí eles e falam bonjour. Aí eles vão te responder bonjour, vão te falar em francês. Se você chegar direto no francês, ele vai achar no direito de te responder em neerlandês. Talvez não te responderia em francês. Então, depois que eu usei, comecei a falar, chegando, me cumprimentando primeiro em neerlandês, para depois em francês, aqui na minha cidade, a maioria das pessoas falaram em francês comigo, exceto as que realmente não sabem falar francês. Hoje eu estou na escola de neerlandês, não sou fluente, entendo muito pouco, vai fazer 2 meses que eu estou fazendo neerlandês. O francês eu fiz 3 anos, então eu falo bem francês. Aí eu consigo comunicar, né? Então tem lugares aqui que nem o inglês eles falam, só neerlandês, e são bem tradicionalistas mesmo. Tanto é que a área Flamand, ela tenta separada de Bruxelas há muitos anos, porque eles têm uma rixa muito grande, tanto depois da guerra, né, que é um problema, esse problema vem desde a guerra, porque na guerra eles eram pobres e os que falam francês eram ricos, então botaram eles, que eram os colonos, na frente da guerra para ser os primeiros. Então, tipo, morria primeiro os neerlandeses, para depois os franceses. E acabou que hoje a moeda virou. Hoje a área mais rica da Bélgica é a área Flamand, é quem tem dinheiro, e a parte francofona hoje, a maioria das cidades estão praticamente quebradas. E o que você imaginava da Bélgica antes de morar aí? Ela é igual ao que você imaginava, a realidade que você vive hoje? Não, porque quando a gente não está na Europa, não está em qualquer cidade da Europa, a gente está no Brasil, nada que a gente imagina, nada que a gente vê em vídeo pode suprir a realidade, né? O que eu fantasiei quando eu cheguei aqui foi completamente diferente. Então a gente acha que, poxa, Europa, euro, 5, 6 por 1, vou chegar lá, vou ficar rico, mas não calcula que para você chegar, para você começar a ter um desenvolvimento legal, você tem que ter o mínimo da língua, né? E primeira coisa, assim, o mais importante é documentação legal no país. Você tem que ser legal para as coisas andarem. Não que não andam para quem não é legal, andam também. Hoje a gente tem aproximadamente mais de 100 mil brasileiros morando na Bélgica. É muita gente, muito brasileiro. E desses não tem 30 mil legais. A maioria, a grande maioria, é ilegal. E vivem, tem gente que está 10 anos aqui, fala francês, fala neerlandês e não tem documentação. Eu conheço, que é do meu convívio, né? Não, não tem porque também não se esforçou de ir atrás de documentação, de ver como é que funciona. Tem gente que eu conheço que está aqui há 2 anos e meio, vai fazer 3 anos, já está com a primeira carta, que é a carta laranja, já conseguiu dar de alguma forma o documento. E, tipo, a língua é muito bom você aprender a falar. Você aprendeu a falar, tudo muda para você aqui. Muda em questão de você aprender as leis, você saber o que é verdade e o que não é.
Você mata todos os mitos. Ah, não vai lá em tal lugar porque não aceita brasileiro. Não, você sabe falar a língua, você chega numa comuna, a pessoa que vai te atender vai te explicar o que você precisa fazer. Tem cursos gratuitos na comuna, tem cursos aqui na minha cidade, tem cursos gratuitos de várias coisas. Eles precisam de muita gente, questão de TI, enfermeiro, eles precisam para você trabalhar na polícia, para trabalhar de carteiro, precisa de gente, precisa de mão de obra, precisa de motorista para trabalhar no B-Post. B-Post é como se fosse um correio no Brasil, aqui é B-Post. Então, precisa muito de gente para trabalhar. E não tem gente para trabalhar qualificada ou com a documentação necessária para trabalhar. Então, a Bélgica tem bastante coisa boa para oferecer também. Então, uma das maiores dificuldades da adaptação, então, seria essa questão do idioma? A maior dificuldade da minha adaptação foi a língua, né? Enquanto eu não aprendi a falar a língua, tudo depende de tudo, depende de pessoas para tudo. Mas como você vai pedir uma internet para sua casa se você não sabe falar a língua? Né? Então, como você vai pedir para você quer, vou lá arrumar a carteira do carro, vou comprar o carro, eu vou no supermercado, eu quero pedir um produto. Hoje está bem mais fácil porque tem várias operadoras, isso estou falando quando eu cheguei, né? Quando eu cheguei era mais complicado. Até que eu precisei instalar a internet na minha casa, eu paguei alguém que sabia falar, mesmo pagando, eu tive que esperar uma semana, a pessoa não tinha tempo na agenda dela, que ela trabalhava com tradução, e eu esperei uma semana até chegar a minha vez para ela poder ir comigo para colocar a internet. Hoje não. Hoje, se eu quero colocar uma internet, eu quero falar português, eu coloco no grupo dos brasileiros, onde tem uma loja que tem a Próximos, que é a internet mais famosa, a Orange, que é a segunda, e tem a Base. Cada loja deles tem um português ou um brasileiro que fala português devido à quantidade de brasileiros que moram aqui. Então, hoje é mais fácil, né? Isso começou de 3 anos para cá. Então, hoje você tem brasileiro médico, você tem brasileiro dentista, você tem brasileiro no SAMU, você tem brasileiro você chega lá dentro de comunas, tem brasileiro que atende. Então, há 10 anos atrás, não. Há 10 anos atrás não tinha nem mercado brasileiro. Hoje, se você for sair, hoje eu quero comprar, estou com saudade do Brasil. Você vai a Bruxelas, você encontra fácil mais de 30 supermercados brasileiros. Então, não tem nada do Brasil, muito raro ter. E o que não tiver, você tira uma foto, coloca. Se eles achar que vai vender, perguntar para outros clientes que compram, eles trazem. Então, hoje praticamente o que você sente saudade de comer do Brasil? Nada, tudo. Eu acho que tudo que eu preciso, que eu sentia saudade de comer, dessas coisas, tem aqui também. Nossa, então, Legal, Everton, então, a gente sabe, né, que você trabalha no ramo gastronômico, estaria certo? A questão de convivência, de amizade, de atendimento, o belga, ele é uma pessoa mais reservada? Como é que é um comportamento de um perfil belga? Agora eu vou falar diferente. O belga da minha região é mais fácil de fazer amizade. O belga de Bruxelas, da capital, não faz muita amizade fácil. É mais para começo de conversa, mal educado. Não te responde. Tu passa, não diz bom dia, bonjour, nada. Não fala. Não te responde. Se você diz bonjour, vira a cara, não te responde. Aqui não. Aqui na minha região, você passa se te conhece ou não. Good dag, good morning. Na mesma hora te responde, puxa conversa. Eu mudei agora, vai fazer 6 meses.
meu vizinho veio aqui, perguntou, mostrei a casa para ele, foi no jardim, me explicou como é que faz. Aqui tem uma regra que se o teu jardim crescer, o mato crescer no teu quintal e você não cortar, a prefeitura te multa por isso. Então você tem que, ele me explicou que você tem que cuidar, você tem que, ó, faz atenção, não deixa passar, não pode deixar o mato passar para o lado do outro vizinho, que também gera multa. E me explicou bem. Então, assim, na minha região é bem mais fácil, é muito legal, mas é questão de confiança. Depois, se você pega confiança, o belga, aí sim você tem tudo com ele. Até você pegar confiança, ele é mal educado. E assim, é bem assim, como que eu vou falar assim, ah, poxa, é ríspido mesmo. Tipo, não te responde e tipo, se você tipo achar ruim, ainda briga com você. Tipo, eu não te conheço, porque você está me cumprimentando. Que tipo, já aconteceu comigo em várias oportunidades em Bruxelas. Como também tem os gentis, mas a grande maioria não. Como é que é a rotina de trabalho, a rotina em geral na Bélgica? É parecido com o nosso jeito de viver, nossa rotina aqui no Brasil? Não, Horários? aqui é bem diferente. Porque aqui o trabalho seu é por hora. Então você não tem aquela pausa para almoço, né? Você não, meio-dia, você não sai para almoçar no restaurante. Você faz muito lanche. Então é bem poucos restaurantes aqui, é muito lanche. Eles comem muito pão. O belga come muito pão. Sanduíche, restaurante, fast food, né? Tanto é que tem muito restaurante árabe, tem pizza, essas coisas de fast food rapidinho, né? Então eles não estão acostumados a sair para comer em restaurante no habitual do dia a dia, né? O trabalho aqui, como é por hora, então você trabalha, você tem um limite, né? Você não pode fazer mais de 12 horas é o limite, 10 horas com 2 horas extras. Mas aí você que faz o seu horário. Você colocou, bateu o cartão, entrou, bate o ponto, saiu, então, tipo, você que faz o teu tempo. Então, como as pessoas estão muito acostumadas ali, não tem aquela pausa, né, pro almoço, essas coisas assim. Então, questão do trabalho, questão de trabalho, e ele é bem, aqui, uma coisa que eles dão muito valor é que nem eu trabalho com restaurante aqui, vai fazer desde que eu cheguei há 10 anos, sempre trabalhei com churrascaria, pizzaria, hoje eu tenho a pizzaria. Então, você é valorizado por você ser especialista em uma coisa. A pessoa que sabe fazer, por exemplo, vou dar um exemplo num pedreiro. O cara que é um pedreiro que sabe mexer com eletricidade, com encanamento, sabe colocar piso, ele não ganha tanto como o cara que só coloca piso ou que só mexe com eletricidade. Porque para eles o que vale é se você é especialista no que você está fazendo. Se você está trabalhando aqui na Bélgica e você é um padeiro, você é especialista em pão. Ah, eu sou padeiro, cozinheiro, confeiteiro. Não, então você vai ganhar menos, porque você faz tudo e não faz nada direito. Esse é o pensamento que eles têm. Se você fazer uma coisa e ser especialista, ser muito bom em uma coisa, você vai ganhar muito mais do que você saber fazer várias coisas. E como é que funciona o transporte público ali na sua região? Aqui na cidade que eu estou agora, já é um pouco mais. Não é igual Bruxelas, que tem toda hora, né? Então aqui já é mais difícil. Se você, por exemplo, eu precisar ir para Bruxelas, de carro eu vou levar 40 minutos e transporte eu vou levar 1 hora e meia, 2 horas. Né? Não tem direto por ser cidade de interior, né? O ônibus passa sempre de 35 a 35 minutos, né? Depende o local que eu vou, mas aqui não é tão rápido, mas o transporte público é muito bom, é bom demais aqui. Em Bruxelas já é melhor. Em Bruxelas, a primeira vantagem do transporte público lá é que você tem um passe, que você compra um ticket e ele vale por 1 hora. E nessa 1 hora, você pode andar de trem
de metrô, de ônibus. Então, tipo, você até vencer 1 hora, você pode rodar com o mesmo tique. Então, você não, é ilimitado. Quantos lugares você for, dentro de 1 hora ele está passando. Se você tem uma Bolimon, que é um cartão pro mês inteiro, está liberado só para Stib, que é a empresa que opera o metrô. Metrô só anda por baixo da terra. O tram é aquele que anda por cima da terra. E o ônibus é normal, né? O ônibus é o Boas normal. E só que tem um outro trem, que é o trem que sai viagem para a Bélgica inteira. Esse já não vale no mesmo ticket, você tem que comprar um outro passe, mas também não é caro. Então, as viagens, para você andar 1 hora, você vai pagar 3 euros, né, nos 3 transportes, e para você vir para a minha cidade, por exemplo, você vai pagar 8 euros. Esse equivalente em reais daria hoje em quanto? R$ 40? Até um pouco mais, na verdade, né? Mas aí hoje colocar também às vezes transformar real é muito caro. Então tá igual aqui, entendeu? Por exemplo, a gasolina. Então o euro é mais caro que no Brasil. No Brasil é 1,80, porque eu ganho em euro. Eu ganho 3.000 euros por mês, eu tiro 1,80. Você paga quanto no Brasil? 6, 7 reais? Quanto você ganha por mês? Então é isso que você tem que contar. Você ganha 2.000 reais por mês, você paga 7 reais. No final do mês, você tira as suas contas, quanto te sobrou. O poder aquisitivo daqui é diferente, eu ganho em euro, então eu não tenho que fazer conta em real, eu tenho que fazer conta em euro. A única conta boa que eu faço em real é quando eu mando dinheiro para o Brasil. Por exemplo, mandar 1.000 euros hoje para o Brasil me dá 6.600 reais. Legal. E Everton, tu tens hábito de andar de bicicleta aí na sua cidade? Como é que é o uso Cara, da bicicleta bicicleta? tem bastante gente que anda, mas não como na Holanda, né? Então não é muito, né? Então, tipo, o pessoal gosta de bicicleta, tem bastante bicicleta, mas não é muito, é mais caminhada e corrida. O pessoal gosta muito de caminhar e de correr aqui. Tem vários grupos de corrida, tem muita corrida na Bélgica, né? Então, até eu mesmo participei de 4 corridas que teve, né? A maior que eu fiz foi de 7 quilômetros correndo. Então, eu fiz uma de 7, fiz 2 de 5 e uma de 3. Foi a primeira que eu fiz. É muita corrida. Então, todo final de semana, praticamente todo sábado e todo domingo, em alguma cidade belga tem corrida de pé, né, ou caminhada, né? Tem muito ciclista, mas competidor, né, e diferente. Aí a Bélgica tem muito competidor de bicicleta, é uma paixão nacional aqui de quem até agora o atleta belga ficou em terceiro no Tour de France, né, que teve essa semana. Então, tipo, eles são apaixonados. Aqui na minha cidade mesmo, domingo agora tinha corrida de bicicleta. Então, mas eles andar de bicicleta é bem pouco, assim, do que no Brasil é muito, né? Bem mais, que eles gostam de bicicleta, mas aqui na Bélgica é pouco perto da Holanda. Na Holanda você não anda na rua direito. Lá o pessoal anda de bicicleta demais. Aqui já é mais, aqui tem bastante bicicleta, tudo tal, mas não, até em Bruxelas mesmo. Agora tem uma moda aqui que já está há uns 5 anos que você aluga trotinete e bicicleta. Então você vê mais bicicletas alugadas rodando e trotinetes rodando alugado do que em si bicicletas das pessoas mesmas que compram, né? Tem muita família, muita mãe que leva os filhos para a escola. O que é engraçado é que as bicicletas de família, elas têm tipo uma cestinha na frente, que a mãe coloca 2 crianças dentro daquela cestinha,
uma criança atrás, que o belga também tem bastante filho. O belga gosta de ter filho. A maioria dos belgas que eu conheço tem 3, 4. É muito pouco belga que tem 2 filhos. A maioria tem 3, 4. Principal essa nova geração de belgas mesmo, né? O governo está incentivando a ter filhos, porque teve uma geração passada que tinha no máximo 2, um filho, alguns que nem filho tinham. Então hoje você tem, até não foi perguntado, mas é uma questão bacana. Na Bélgica você é incentivado a ter filho. Você tem o primeiro filho no parto, você já ganha de 1.500 a 2.000 euros do governo. Por mês, você ganha de 150 a 300 euros, dependendo da sua folha por mês salarial. Interessante. Então, tomar como base, a família real já é já é um exemplo para a comunidade belga, no caso. Então, a família real também tem 4 filhos. É, A Rainha Matilde. Falar em família real, na verdade, Já, por favor, Everton, se puder compartilhar com quem. e quando teve uma mão que deu uma mão quando o pessoal da área francesa o rei dele. O que aconteceu para chegaram na época que era trouxeram para a Bélgica e fizeram um rei na Bélgica. A princípio, o rei Foi a forma que eles encontraram. Tá? foi uma forma que encontraram que não tem mais Legal. Interessante essa informação. Eu vou pedir então para a Sueli para continuar com as perguntas do nosso terceiro bloco, então. Então, dando continuidade, né? Na questão do terceiro bloco, a gente vai fazer alguns comparativos com a Bélgica e Ilhota, né? O que Ilhota poderia se aprender com a Bélgica? Tirar exemplos. Hoje a gente, tipo, eu tive pouco tempo atrás eu tive visitando Ilhota e assim, hoje o que eu sinto falta em Ilhota é uma referência belga, né? Um local. Como você chega, eu vou chegar em Ilhota. Ilhota é uma cidade que a descendência é belga. Qual restaurante que eu vou comer que vai me servir comida belga em Ilhota? Isso eu sinto falta, sabe? Chegar em Ilhota, nem que seja uma fritura, que seja uma batata frita, como se faz na Bélgica. Entendeu? Poxa, coloca lá uma waferia, uma fritura, isso daí seria muito bacana. Isso sentia muita falta, né? Então, eu acho que a questão gastronômica mesmo hoje é o que faltaria para mim, na minha opinião, no meu ponto de vista. Bom, você já tinha comentado que em relação à comida você não sente falta em nada do Brasil porque consegue tudo aí, né? Hoje não. Mas existe algo, né, que te faz falta ao Brasil? Eu acho que o calor, né? Hoje, na verdade, o que faz falta mesmo, que a gente sente falta, é o calor humano do brasileiro, né? Por exemplo, quando junta brasileiro, 3, 4 brasileiros faz uma festa. Aqui não. Aqui o belga, ele não. Ele, tipo assim, quando o belga vai numa festa brasileira, ele fica louco. Ele, assim, nossa, né? Primeiro que a gente é fartura, né? A gente vai fazer uma festa. Eu fiz na pizzaria a festa de Réveillon. E ali eu fiz churrasco à vontade, pizza, massas à vontade. E foi vários belgas. E eles falam assim, não vai parar de passar comida?
Eu falei, não, nossa, num restaurante belga passa aperitivos, pouca coisa de comida e bebida à vontade. Agora vocês não vão parar de passar comida? Falei, ainda nem chegou a parte da sobremesa. Então, tipo, eles ficaram em êxtase, né, em questão de a gente servir, de fazer fartura mesmo. Eles são diferentes. Na cultura, eles têm uma cultura que até na hora de fazer a comida, eu já fui, hoje meu patrão mesmo é belga, e a gente teve uma confraternização, ele pegou e me perguntou, Everton, assina no papel ali, quanto você come de comida? Mais ou menos, sua família vai comer, cada um come. Eu falei, por quê? Não, porque a gente vai servir a porção exata para não ter desperdício, para não fazer a mais e depois ter que jogar fora. Então, se você vai, até quando você é convidado, uma coisa que é muito interessante aqui, se eu for convidado para o aniversário de um belga, eu vou ser convidado no mínimo de 2 a 3 meses antes. Ele vai me mandar antecedente, vai mandar data, vai me falar que se tem estacionamento ou não na rua dele, vai me prevenir, né? Se eu convidar um belga, que o meu aniversário daqui 2 dias, ele vai se sentir ofendido porque você deixou para cima da hora para convidar ele. Diferença cultural. É, Assim, o que você acha que os belgas fazem de melhor e os brasileiros fazem de melhor? a belga é sem discussão, cerveja, batata frita e chocolate. E brasileiro é churrasco, moqueca, comida, né? Festa, brasileiro faz belga organiza festa. Quando o belga vai no carnaval, ou vê alguma coisa assim, tem aquele festa do carnaval no restaurante, ficou louco. Cerveja, chocolate, batata frita. Não é que eles são de melhor com o Brasil, é no mundo inteiro, ninguém chega perto deles. Você acha que o povo belga é parecido com os descendentes aqui de Ilhota? Tem essa relação? Você acha que tem né? São parecidos realmente? Olha, e nessa parte eu consegui, eu convivi na época com Giovanni Castellani, o meu tio Marcos Castellani, filho da Zélia Castellani. Então, tipo, nessa parte dessas pessoas que eu conheci, tem um pouco, sim. Eles são um pouco mais reservados, né? Tem o momento deles. Não é mais assim de você chegar que nem brasileiro, se conhece um brasileiro, ô meu amigo. Não, você chega já um pouco diferente, você não chega muito alegre para não espantar. Você chega com calma, devagar, e depois sim, vocês ficam alegres, né? Então tem sim, das pessoas que eu convivi, tem bastante coisa bem comum. E você, assim, você encontrou algum costume que ainda existe em Ilhota para fazer essa comparação? Você acha é, que existe alguma tradição também que sobreviveu mais do que aqui, do que na própria Bélgica, falando em questão de tradições de herança cultural? Na verdade, eu, assim, no tempo que eu passei por Ilhota, eu não consegui ver nenhum, nenhuma fé. Teve assim, tipo, eu lembro que na época do Betinho, ele fez uma festa Expo Belga, mas eu era muito pequeno, então eu não consigo lembrar assim de cultura que nem hoje a associação está fazendo, né? Que tem que eu acompanhei o concurso dos quadrinhos, essas coisas, isso que traz dos Smurfs também, né? Tipo, os Smurfs ele é bem conhecido mundialmente. Aqui na Bélgica, depende da região, não valoriza tanto quanto Ilhota valoriza, né? Porque como é deles, né? É que nem no Brasil,
A gente tem feijoada, a gente tem moqueca, a gente tem muitas coisas que nós não valorizamos no nosso país, que outros países valorizam. Eu não vejo aqui na Bélgica uma valorização grande em cima disso, né? Tanto é que está se perdendo até nas escolas. Minha filha está na escola, eu acompanho e até eu comentei com a professora, né? Falei, olha, lá em Ilhota, cidade que eu vim, ela é uma cidade colonizada pelos belgas, eles valorizam muito a questão de fazer concursos de quadrinho, tal, inclusive agora está tendo um concurso muito bacana, muito legal, e eles usam muito os Smurf. Ela falou, não, aqui pra gente é normal. Tipo, é uma coisa assim que eles não têm noção, para eles, depende, vão sentir lá na frente do quão importante é, tipo, que nem o Tintim, que é o Tantan aqui. O Tintim é super valorizado, muito. Quem, por exemplo, tem uma foto ou um quadro do Tintim de 30 anos atrás, pode valer milhões de euros. Depende de quem fez o quadro, quem tirou a foto ou quem assinou o quadro, né? Então, o Tintim é muito mais valorizado por eles aqui do que os Smurfers, por exemplo. Mas eu não consigo ver os traços do tempo que eu vivi em Ilhota e do tempo que eu tive de férias de alguma coisa cultural. Eu não consegui ver, não consegui assemelhar, ter assim uma impressão. Eu acho que ainda falta muito para fazer o trabalho que está sendo feito agora veio para isso acontecer, né? Eu acho que essa iniciativa está sendo muito bacana, porque eu lembro que no meu tempo de escola eu não tive nenhuma aula de, de descendente. Olha, os descendentes, nós somos descendentes da Bélgica, que ilhota, isso aqui é importante. Eu não lembro de ter essa aula, nem nas aulas de artes, nem das aulas de história. Eu acho que isso daí poderia ser encaixado na grade estudantil, porque para que os pequenos que estão vindo agora saber de onde é a origem da cidade, né? Tipo o hino de Ilhota, ser cantado mais vezes para que as pessoas que estão vindo para a escola, as crianças que estão indo na escola agora, poder chegar e ver a bandeira de Ilhota e cantar Foi por ti, ó Ilhota querida, que teu filho tombou lá na guerra. Tipo, isso eu tinha o hino de Ilhota quando eu estudava, né? Então, tipo, hoje eu não sei se eu não como é que tá na escola, se estão fazendo as homenagens como era feito antigamente, que a gente tinha praticamente toda semana uma homenagem de alguma coisa, cantava o hino nacional, hino da bandeira, o hino de Ilhota, né? E uma coisa que eu senti muita falta. E se eu tivesse tido na escola, eu teria me dado muito melhor quando eu cheguei na Bélgica, se eu tivesse aprendido francês ou neerlandês na escola. Eu sei que isso é um trabalho muito de muita luta para tentar implementar, mas eu acredito muito né, nesse trabalho da Associação Ilha Belga, que veio realmente para resgatar isso, né? Até questão que eu, mais cedo você viu as placas que têm os nomes, e seria muito interessante, muito legal se chegar, não que sejam em todas, mas nas principais ruas de Ilhota, colocar os nomes em francês e em português, né? Ou na prefeitura, colocar comuna, algumas coisas que vão, não quer mudar o jeito da gente viver, não, mas que remete à origem, que as pessoas que chegam para visitar Ilhota vão olhar, nossa, welcome, bienvenue à Ilhota, à la prochaine, tipo, quando sai de Ilhota, até a próxima, né? Bonjour, je m'appelle Everton, j'habite en Belgique. Tipo, a pessoa chegou num artesanato, bonjour, bienvenue à Ilhota, les artesanatos ilhotenses que remettent la Belgique. Então, tipo, que vão falar que as pessoas sentem um pouquinho de coisa que seja falado, mas que dá aquele choque, aquela impressão, sabe?
né, que coloque bandeiras mais do Brasil, é claro que a gente é brasileiro aí, mas que colocam bandeiras da Bélgica, como é feito na Alemanha, em Pomerode, em Timbó, bandeiras da Alemanha, para as pessoas saberem que ali tem um povo que veio da Alemanha. Né? Hoje, por exemplo, quem sabe que a ilhota é descendente dos belgas? Poucas pessoas que eu converso no Brasil, nossa, achei que era de alemão, é tudo polaco. Falei, ó, primeiro que polaco é polonês, alemão é alemão e belga é belga, né? Não é a mesma coisa. Né? Então, tipo, quando eu estava no Brasil, até para mim, né, na minha ignorância da época, era a mesma coisa. Polaco era tudo alemão, né? Não tinha belga, alemão e polonês, era tudo igual. Né? E aqui não. Quando você vê o polaco é polonês, o romeno é romeno, o alemão é alemão, o italiano é italiano, o belga é belga. Né? Então, acho que no meu ponto de vista, hoje, a falta de identidade da ilhota com a Bélgica, eu acho que com, com, com a Ilha Belga agora fazendo esse trabalho, acho que a gente vai conseguir deixar muito mais para os visitantes a impressão de que realmente ali é um povo de descendentes belgas. Desculpa, teve probleminha aqui no meu som, estava dando interferência. Então, aqui a gente vai conectar um pouquinho a Semana Belga, né? Então, o que você sente quando vê ilhota valorizando suas origens? Você até já havia comentado um pouco aqui, falou um pouquinho da associação, né? Mas também de um modo mais rápido, assim, o que você, quando você vê ilhota valorizando as suas origens? Eu sinto orgulho de ter passado por Ilhota, de estar vivendo na Bélgica e de ver que tem pessoas que querem resgatar as origens belgas. Isso é uma coisa, para mim, é motivo de orgulho e motivo, sim, de admiração, porque hoje eu valorizo muito as tradições, né? Quando você tem tradição em comida, quando você tem tradição em folclore, em dança, e eu acho que agora com como é que se diz, a brasa que foi colocada, né, através da associação para relembrar e para trazer isso, né, trazendo o pessoal responsável pelo consulado para ver o trabalho que está sendo feito e mostrar para eles que Ilhota é um pedacinho da Bélgica, isso para mim é motivo de muita alegria e de orgulho. Saber que eu morei em Ilhota, na época que eu passei por aí não era assim, e saber que eu estou morando na Bélgica e que hoje eu posso contribuir para que Ilhota possa ser cada vez mais cara da Bélgica, né? A mini Bélgica do Brasil. Então, você, né, a próxima pergunta seria justamente sobre isso, né? Como você enxerga o trabalho da Associação Ilha Belga, né? Como você sente isso dessa forma, né? Você já acabou respondendo, mas se quiser complementar mais algo também. Acho assim que tudo tem que ter algum começo, né? Se ninguém começar nada, aquilo não vai. Então, tipo, como a associação teve esse cuidado de recuperar, de trazer para o povo ilhotense as origens e apresentar, porque tem muita gente que nasceu em Ilhota, que é de Ilhota, que vive em Ilhota, e não faz noção do que Ilhota é, é colonizado pelos belgas, do que Ilhota pode representar para o Brasil, né? Que hoje Ilhota é um município pequeno, mas é pequeno em tamanho e rico em cultura. Então, se trabalhar bem a questão cultural, isso vai alavancar, no meu ponto de vista, mais uma das grandes festas do calendário brasileiro de imigrantes no Brasil. Então, tipo, meu ponto de vista como empresário, como brasileiro, como ilhotense, como belga, que hoje moro na Bélgica, me considero belga porque moro aqui e gosto daqui, né? Então, eu falo para você que
eu acredito e ainda chegar no Brasil e ver uma festa da Ilha Belga com mais de 30, 40 mil pessoas assim esperando para entrar dentro do pavilhão, porque tem cultura, tem material, tem imensas coisas a serem feitas. É um trabalho de longa data. Às vezes a gente pode pensar, mas isso pode demorar muito, desde que a gente se una com as conexões certas. Isso pode acontecer até mais rápido do que a gente imagina, sabe? Então, eu acredito muito, né, nessa questão cultural de Ilhota, né? Até tive numa das conversas com a minha irmã, eu falei, nossa, aonde tem aqui essa praça, tem a pista de skate, do outro lado tinha um campo, não sei o que, que é hoje, né, que tinha um ginásio ali, eu falei, nossa, pensa que nesse local, um mini Atome 1 com uma réplica do Manequim Peace fechado, colocado para visita, venha, ó, mini Atome 1, Ilhota, ponto cultural da Bélgica, né? Manequim Peace, uma das estátuas mais representativas da Bélgica. Isso aí atrairia turistas que chegariam a Ilhota, como vão milhares de pessoas para fazer compras, poderia, opa, peraí, vamos passar lá tirar uma foto, perto disso, 3 ou 4 restaurantes, comidas típicas da Bélgica, cervejas da Bélgica, isso atrairia muita gente. Inclusive, tem um amigo meu, Hudson Roella, que mora no Espírito Santo, ele faz um tour no Brasil inteiro, representa várias cervejarias, inclusive representa cervejarias aqui da Bélgica. Já fiz live com ele para explicar de cervejas, porque uma dos meus dotes daqui também é que eu me formei em cervejaria para estar explicando essas coisas de algumas cervejas, me formei em sommelier também para estar indicando melhores vinhos, melhores safras, então tenho procuras de bastante gente do Brasil, né, para mim estar indicando cervejarias, inclusive muitas pessoas que vêm do Brasil, eu acabo levando em Polpering, né? Que Polpering é o que eu uso de cidade de referência para a cidade de Vleteren, que é onde fica Witwatersrand, que é uma das melhores, para mim sempre vai ser a melhor cerveja do mundo. E uma vez por ano, nessa data que nem eu comentei lá atrás, o pessoal me liga, marca para a gente ir lá, porque tem que dar a placa de um carro daqui, senão você não entra para pegar cerveja e é só com a data agendada naquele horário com aquela placa. Né? Caso contrário, você consegue comprar alguma coisa na vendinha em frente, mas acaba não sobrando muita opção. Então eu acredito muito nisso e gostaria muito de ver, chegar em Ilhota, ver um mini Atome 1, ver um Manequim Peace, né, ver uns 3 ou 4 restaurantes vendendo batata frita, vendendo carbonada flamande, vendendo tibone, né, que é uma carne americana, mas os belgas usam muito também, né? Então, isso aí seria muito bacana. Cervejaria que tem o maior bar do mundo, né? Que é o Delirium Bar, que tem todas as cervejas que você pode imaginar no mundo, tá aqui na Bélgica. Então pensa botar um mini Delirium Lhota. Isso aí chamaria pessoas do Brasil inteiro. Porque tem gente que sai do mundo inteiro para conhecer o Delirium. Você consegue levar um Delirium para Ilhota, pensa. E vale lembrar que a nossa praça municipal de Ilhota, né, é feita homenagem ao chefe da colonização belga, que é o Charles Maximiliano Louis Bonnet. Então, já tem essa homenagem, essa memória, mas precisa deixar de uma forma mais visível essa identidade. Né? Como a sugestão do Everton, fazer um mini-atome ou manifesto. Não, e aproveitando junto, poderiam fazer uma mini Bélgica, né? Porque próximo ao Atome 1 ali tem a mini Europa, né? Então a gente poderia, né, fazer uma mini Bélgica até para miniatura, né? Porque Próximo. às vezes a gente pensa, nossa, isso está hoje longe da nossa realidade. Mas se a gente for parar para pensar e analisar,
Ilhota é uma cidade que tem muitos empresários bem mesmo sucedidos a nível Brasil e mundialmente, né? Tipo, um dos caras que eu conheci e vi crescer e hoje eu vejo o produto dele no Brasil inteiro é o Gelásio da Company Man, né? Já vi no Rio de Janeiro, fui representante no Espírito Santo dele, tem produtos na Bahia, tem produtos em Alagoas, tem produto no Rio Grande do Sul, então você vê Company Man. Cara, então, tipo assim como tem empresários grandes, fortes, no tanto eu citei um Gelásio que é o que eu conheço também, tem tantos outros, né, da Rio, né, Mesh, que fabrica coisas grandes, pensa chegar nesse pessoal, organizar uma proposta legal, falar, olha, vamos fazer uma vila belga gastronômica, precisamos da colaboração de vocês, isso vai trazer tanto turista para Ilhota, como mais clientes para vocês, né? Então isso é uma coisa bem legal e boa de ser trabalhada para o futuro aí, para fazer um pavilhão legal, bacana para fazer as festas. E qual a mensagem você deixaria para os jovens descendentes de belgas, para os jovens de Ilhota? Olha, grande mensagem que eu deixaria é assim, a mensagem mais importante assim que eu falo, Everton, o que você deixaria de mensagem? Independente de onde você estiver, no Brasil ou na Bélgica, viva intensamente os momentos que você tem com seus pais, com seus irmãos, porque eu estou aqui na Bélgica, eu estou longe da minha família, e quando você vive intensamente, quando você vive o momento, está na mesa, viva e curta aquele momento com a família, seja mais humano, não queira ser grande depressa, espera que tudo vai ter o seu tempo. Né? Para você plantar um pé de feijão, você vai ter que regar ele, você vai ter que cuidar dele, colocar adubo para ele crescer. Então não queira atropelar as coisas. Eu quero tirar minha carteira de motorista e a hora que eu fizer 18 anos eu vou sair de casa. Não, viva intensamente a sua idade, viva intensamente o seu momento, viva intensamente a sua escola, a sua família, que amanhã ou depois você pode estar aqui na Bélgica, morando aqui na Bélgica, longe de tudo isso, e no dia do seu aniversário, se quiser, você querer aquele abraço, você quer receber aquele abraço da tua família, você vai ter só um vídeo para receber os parabéns. Então, viva intensamente. Os jovens de hoje vivam intensamente tudo no seu tempo. Não queira ser mais velho para sair de casa, porque quando você tiver com a minha idade, você vai querer ser mais novo para voltar para casa. Que bonita mensagem, Everton, que nós já estamos, né, chegando ao fim da nossa live, estamos em 1h11. E que bela mensagem que você deixa aqui para nós, né? E de alguma forma, né, a gente manda o nosso abraço para você, agradecer pela sua participação na nossa live de encerramento, né? Então, fica o nosso agradecimento, muito obrigado. A gente pede, né, Everton, você como sócio da Associação Ilha Belga, que seja um porta-voz da nossa associação ali na Bélgica. Então, né, como muitos belgas ainda não conhecem a nossa história, a nossa ligação com a Bélgica, então, que a gente compartilhe isso cada vez mais, né? E cada vez mais voltamos a nos aproximar Bélgica e Ilhota. E, então, a gente encerrar a nossa live. Foi uma verdadeira viagem até a Bélgica, sem sair de Ilhota. E, então, encerramos hoje a 7ª Semana Belga, uma semana preparada com muito carinho para valorizar a história, a cultura e o legado dos imigrantes belgas que ajudaram a construir nossa cidade. Em nome da Associação Ilha Belga, agradecemos a todos que participaram das atividades presenciais e que acompanharam as nossas lives. Continue seguindo nossas redes sociais, pois nossa missão de preservar e divulgar a cultura belga acontece durante todo o ano. Muito obrigado a todos e a próxima Semana Belga.
Tchau, Ô, Everton, muito obrigada, Everton. como é que é se despedir em neerlandês e francês? E, em francês, au revoir, à la prochaine. Au revoir, à la prochaine. Em neerlandês é tchau, tutsins. Então, muito obrigado. À la prochaine. Bonne soirée à tous. Tchau, muito obrigada.